Boa noite a todos. Dando então continuidade às nossas atividades da noite, rogando a Jesus que nos inspire para a compreensão e o entendimento do Evangelho. Do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de hoje, número 45, tem o título Conversar. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 29, diz Paulo: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Então, Paulo aqui está nos convidando a corrigir, a policiar as nossas palavras. Que as nossas conversações sejam conversações que edifiquem a paz, a felicidade dos nossos irmãos e, em detrimento disso, a nossa também. Né? Recordando Jesus, que nos fala que tudo o que fazemos para os outros, a nós mesmos o fazemos. Então, na questão do falar, do agir e do pensar, temos que ter muito cuidado. E Emmanuel, então, explana esse pequeno texto do Evangelho, nos dizendo: o gosto de conversar retamente e as palavras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. Então, a maneira pela qual nós conversamos com as pessoas, as palestras ou as falas que nós falamos, se elas são edificantes, se elas traduzem ensinamentos de amor, de fraternidade uns para com os outros, aonde quer que nós estejamos, em casa ou no trabalho, as pessoas que nos cercam, no nosso meio social, como é as nossas conversações? Se elas são baseadas nesse amor fraternal, certamente serão palavras que vão edificar e construir a paz e a felicidade dos nossos irmãos. As almas, diz Emmanuel, que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum, estimam as conversações afetuosas e sábias como escrínios vivos de Deus, que permutam entre si os valores mais preciosos. Então, as almas que se compreendem, que se entendem, né? Têm os mesmos gostos, afinidades. As conversações são afetuosas e também sábias. E isso em todas as atividades do dia. E aprecio, então, essas conversações que são afetuosas e sábias. Elas são como cartas vivas de Deus. E que permutam, ou seja, trocam entre si esses valores mais preciosos da conversação edificante. Então, precisamos observar como estão as nossas conversações. Se nos reunimos para abençoar a vida dos que nos cercam, para bendizer daqueles que estão caminhando no caminho reto e pedindo a Deus por aqueles que ainda não conseguem trilhar esse caminho do amor, ou se estamos nos reunindo para criticar, para ver, apontar os defeitos do outro, se as nossas conversações não são essas conversações que edifiquem a paz e a felicidade e a vida dos nossos irmãos. Porque disse Jesus que nós temos que ter muito cuidado com o que falamos, porque também ele diz que nós pecamos muito mais por pensamentos do que por obras. Porque muitas vezes nós não falamos, mas pensamos. E ao pensar algo que não é bom para o nosso irmão ou do nosso irmão, pelas suas atitudes, nós estamos nos comprometendo. Estamos, como disse ainda há pouco a nossa irmã, impedindo que a nossa luz brilhe. Porque não é só no pensar, é no agir e no falar, em tudo que nós fazemos. Nosso comportamento, num todo, vai construir ou vai conquistar essa luz que todos nós almejamos, ou vamos permanecer espíritos ainda enegrecidos pelo mal que fazemos a nós mesmos. Porque quando maltratamos alguém, quando criticamos alguém, estamos primeiramente fazendo isso a nós mesmos. Então daí o cuidado. E continua Emmanuel dizendo:
A palavra precede todos os movimentos nobres da vida, tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Então, a palavra, ela apresenta todos os movimentos sublimes da vida. Então, primeiramente, é pela palavra. E também a palavra, ela constrói os nossos ideais de amor, promove a nossa parte divina, ou nos estimula à conquista dessa divindade que nós temos, essa centelha divina dentro de nós, estimulando a fazê-la brilhar e a cada dia mais testemunharmos a presença de Jesus, a presença de Deus em tudo o que fizermos. E também, ele diz aqui que desdobra, ou seja, dobra ou multiplica a civilização através das palavras. Ou seja, é conversando, é trocando ideias uns com os outros, não é? Os nossos governantes, oportunizando o trabalho, enfim. A comunidade, ela vai crescendo e vai se organizando, então, as famílias, os povos, através da palavra. Então, a palavra, ela precede realmente todos os movimentos da vida. Jesus legou o Evangelho ao mundo, conversando. E quantos atinge mais elevado plano de manifestação, prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Então Jesus, ele nos concedeu, ou nos ofereceu, nos deu o Evangelho através da palavra. Ele não escreveu nada. Tudo que ele nos ensinou foi falando e vivenciando na prática os seus ensinamentos. E então, aqueles que atingem esse mais elevado plano de manifestação divina dentro de si, preza, ou seja, amam, admiram a palestra amorosa e esclarecedora. Os que assim não o veem desta forma, prezam e admiram as más conversações. Adoram, amam sentar para falar mal da vida alheia, para criticar o irmão que ainda não conseguiu vencer as suas dificuldades, os vícios que ainda traz. E esquecemos de que esses vícios estão em nós. Todos nós, disse Jesus, somos espíritos imperfeitos e estamos aqui para nos corrigir. Então não é criticando, não é condenando a atitude do outro que nós vamos ajudá-los e nos ajudar, porque o outro se torna o nosso espelho. Então precisamos combater em nós os sentimentos contrários ao amor, vencer as nossas mais íntimas dificuldades no campo do relacionamento uns com os outros, no campo da educação do nosso pensamento, que é difícil de educarmos a nós mesmos. Fácil educar os outros, ditar normas e regras para os outros, mas para nós como é difícil, né? Achamos que nós já somos bons e não somos. Ainda somos espíritos imperfeitos, em busca dessa sublimação que depende exclusivamente de nós, do nosso esforço, da nossa boa vontade em nos renovarmos. Continua Emmanuel dizendo, pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Então, quando se perde o gosto de conversar com alguém, a gente pode avaliar, né, que se está caindo, se nós estamos caindo, ou se o amigo estacionou em desvios ou enganos ou em equívocos inesperados. O que acontece, na maioria das vezes, quando começamos a modificar a nós mesmos, nós não nos interessamos mais pelas palestras não edificantes. A palestra que denigre a imagem dos nossos irmãos, que condena, que critica, já não nos é mais atrativa. Começamos a ver o outro lado daquele irmão, que também é o nosso, da necessidade de mudança, de retificação, de mudança comportamental, de vivência evangélica
nas nossas vidas. Então, compreender a necessidade do outro é muito importante, porque nós também precisamos dessa compreensão para conosco. Porque no momento em que nos acharmos nessa condição aqui encarnados como espíritos já perfeitos, estamos lá embaixo, no fundo do poço. Porque quanto mais nobre a alma, quanto mais puro o espírito, mais humilde ele se torna. E enquanto estamos egoístas, orgulhosos, nos colocando em superioridade ao outro, estamos caindo. Então, precisamos retificar o nosso proceder, buscando colocar na prática o que Jesus nos ensina. E continua Emmanuel dizendo: todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do Verbo, compelindo-o às maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva tão santa que ainda aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Então, diz aqui Emmanuel que ainda tem aqueles que se colocam em posição de superioridade ao outro, e aqueles que desfiguram esse sagrado, dom sagrado do Verbo que nos é concedido pelo nosso Pai, por Deus, e levando a maiores deboches. São pessoas que se debocham da vida, debocham de tudo, ou pessoas que usam a desonestidade perante aos seus irmãos. Então, são amantes, diz Emmanuel, do ridículo. São pessoas espalhafatosas que não medem o que falam, o que pensam, e entram no campo da zombaria, debochando de tudo e de todos, com os usos e falsos costumes do viver. Então, todos nós temos esse dever de nos policiarmos, de nos reeducarmos, de vencer as nossas más tendências, os nossos maus hábitos, maus costumes. E Emmanuel diz que a palavra é dádiva divina, ou seja, é um dom, é uma bênção tão santa, que ainda aí, diz ele, que aos ouvintes corretos, a qualidade do espírito que a insulta e a desfigura, mostra quem ele é. Ou seja, pela maneira pela qual nós falamos, nós nos reportamos às pessoas que nos cercam, nós somos conhecidos. As pessoas já dizem: essa pessoa é uma pessoa falsa, pela maneira que nós falamos. Ou essa pessoa parece uma pessoa honesta. Não, aquela lá é muito debochada. Aquela outra... Então, nós vamos conhecendo as pessoas pela sua maneira de falar. Da mesma forma que também nós somos conhecidos pela maneira que falamos. Então, daí o cuidado que nós devemos ter conosco. A gente fica muito preocupado com os outros e esquecemos de nós. Achamos que só o outro erra, só o outro se compromete, só o outro é observado. Não, todos nós somos observados uns pelos outros e nos conhecemos uns aos outros pela maneira que nos comportamos e principalmente pela fala. E termina Emmanuel dizendo: conversar é possibilidade sublime. Então, conversar é uma possibilidade divina que Deus nos concedeu. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Então, conversar é essa possibilidade divina que Deus nos concedeu a todos. E não devemos relaxar essa concessão, porque pela essa conversação nossa, nós somos realmente reconhecidos. Então, daí o cuidado que nós devemos ter com o que emitimos pela nossa boca, o que está no nosso pensamento, porque antes de falarmos alguma coisa, nós pensamos. Então, precisamos ter cuidado com o nosso pensamento. E tem uma lição que nos traz o nosso irmão Sócrates,
que é As Três Peneiras da Sabedoria. Então, filósofo, né, Sócrates, certa vez, um rapaz procurou Sócrates e disse-lhe que precisava contar algo sobre alguém. Quantas vezes nos encontramos nessas situações? Eu quero te contar uma coisa. Né? Encontramos um amigo, olha, preciso te contar uma coisa que aconteceu. E nós paramos para ouvir. É assim? E muitas vezes levamos adiante aquilo que nós ouvimos. Bom, então esse rapaz procurou Sócrates e disse-lhe que precisava contar algo sobre alguém. Sócrates ergueu os olhos do livro que estava lendo e perguntou: o que você vai me contar já passou pelas três peneiras? Três peneiras? Indagou o rapaz. Sim, a primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato? Caso tenha ouvido falar, mas não tem certeza da sua veracidade, a coisa deve morrer aqui mesmo. Suponhamos que seja verdade. Deve, então, passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho, a fama do próximo? Se o que você quer me contar é verdade e é coisa boa, deverá passar ainda pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Melhora a comunidade? Pode ajudar o planeta? E arremata então Sócrates: se passou pelas três peneiras, conte. Tanto eu como você iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Então, estamos aí usando o crivo da razão. Né? Então, as três peneiras significa o cuidado, ou seja, analisar aquilo que vamos falar, aquilo que nos foi passado. É verdadeiro? É verídico? A primeira peneira é a da verdade. Será que é verdade o que estão me falando? E muitas vezes nós não nos atentamos para isso. Já saímos contando e aumentando mais um ponto. Olha, eu acho que foi assim, não tenho certeza, mas eu acho, eu penso que aconteceu dessa forma. Mas você não sabe? Não, eu penso, eu acho, não sei. Mas passamos para frente, dando também a nossa opinião sobre o acontecido. E aqui Sócrates nos convida à reflexão. Espera lá, é verdade? Se não for verdade, não me conte. Ou se ouvimos, por caridade, guardemos para conosco mesmo. Não vamos passar para frente. E aí então ele diz da segunda peneira. Vamos usar então a bondade. Se for uma coisa boa, vai beneficiar todo mundo, tudo bem. Mas ainda assim tem que passar pela terceira, que é a da necessidade. Há necessidade de continuar comentando esse caso? É o que ele nos convida a pensar. Se não passou pelas três, enterra-se o assunto. E Emmanuel também falando sobre esse assunto, no livro Encontro Marcado, ele fala que é necessário raciocinar para conversar com proveito. Então, raciocinar, aquilo que eu vou falar vai ser um bem para todos? Vai ser um bem para o meu irmão? Vai ser um bem para mim? Né? E ele diz que ainda nós estamos muito longe da educação racional. Que enquanto necessitados dessa ponderação, nós todos necessitados de ponderar aquilo que falamos, como agimos, e nós agimos ainda, diz ele, na maioria das vezes, sobre o impulso de alavancas emotivas acionadas por sugestões exteriores, ou seja, sugestões que vêm de fora, seja encarnado ou desencarnado, como ainda há pouco nos falou a nossa irmã Cecília. Os irmãos que se ligam a nós, também desencarnados, se ligam a nós pelo nosso pensar, pela nossa maneira de agir, se afinam conosco e se aproximam de nós e nos inspiram também. Nos cochicham ao ouvido palavras, pensamentos que nem estávamos pensando, de repente temos um pensamento, mas espera lá, esse pensamento é meu, isso vai ser bom? Esse pensamento vem de Deus? Vamos conferir com o que Jesus ensinou.
Se não vem das esferas superiores, tenhamos cuidado. Vamos orar por nós, pedindo a ajuda para que a gente mantenha esse crivo do raciocínio em nós e pedindo a Deus também pelos nossos irmãos que se ligam a nós ainda de maneira distraída. Então, diz ele que muito antes de que nos decidamos a discernir, assimilamos ideias que nos são desfechadas por informações e exibições que nem sempre se vinculam à verdade. Então, nem sempre aquilo que nos é passado é verdadeiro. E passamos, então, a emitir opiniões que, na maioria das vezes, nos induzem a desastres morais no comboio dessa existência. Então, durante essa existência, nós assimilamos pensamentos de fora de nós, exteriores, de amigos, pessoas que convivem conosco e também dos nossos irmãos desencarnados. E muitas vezes essas induções de opiniões acerca desse ou daquele assunto nos levam a desastres morais que não sabemos quanto tempo vamos levar para superá-los. E ele então nos convida que nós devemos habituar a essa realidade e não nos entregar às impressões tumultuárias que porventura nos visitem o coração. Então, não nos entregarmos às impressões tumultuosas que surgem, mas será que é, será que não é? Não devemos nos entregar a isso. Caso não queiramos pedir para que se transforme, ele não pede que a gente se transforme numa palmatória de corrigenda, ou para que apresente ouvidos, diz ele, de pedra, à frente aos nossos irmãos que chegam nos querendo passar alguma coisa. Então ele diz que muitas vezes a maior caridade em ouvir, na escuta, do que passar um conselho. Então ouvimos o que está nos sendo passado naquele momento, de maneira fraternal, sem criticar o companheiro, sem condenar as suas atitudes, que na verdade só agravaria o problema desse irmão, mas ao invés de fazermos dessa forma, agredir, criticar, condenar, diz Emmanuel que nós devemos filtrar aquilo que nos alcance o campo íntimo. Filtrar aquilo que nos alcance, aproveitando então os elementos que se façam úteis aos outros e a nós mesmos, e esquecendo tudo, como diz Sócrates. Esquecendo tudo, mas realmente tudo o que não nos sirva à construção do melhor. Então, aquilo que nos faz bem, que vai auxiliar a nos elevarmos moralmente e espiritualmente. Então, é um bem para nós e será bem aos nossos irmãos. Se analisarmos, nós só queremos o bem para nós. Então, ao construirmos a paz e a felicidade dos nossos irmãos, nós estamos construindo também a nós. Porque aquilo que damos, nós também recebemos. Tudo aquilo que emitimos aos outros, estamos emitindo a nós mesmos. Então, daí o cuidado que nós devemos ter com aquilo que falamos. Porque, diz Emmanuel, conversação na essência é permuta de almas. Então, quando nós conversamos uns com os outros, nós estamos trocando ideias, estamos assimilando conhecimentos, se essa conversação é uma conversação edificante. Não é? Isso, então, nos fará crescer espiritualmente. Então, devemos, diz Emmanuel, cultivar a harmonia diante de tudo e de todos, para que nós possamos construir dentro de nós a paz que nós tanto almejamos, a felicidade que todos nós também almejamos, não só a nossa, mas a dos nossos irmãos. Porque tudo aquilo que nós queremos para nós, devemos querer para o nosso irmão. Nós não gostamos quando ficamos sabendo que alguém nos criticou, nos condenou. Quando ainda não temos o conhecimento do Evangelho, nós ficamos um pouco magoados, não é? Com aquela conversação. Como vamos fazer isso com os outros se nós não gostamos que os outros façam conosco? É o que Jesus falou. Tudo o que fizerdes aos outros, a vós mesmos o fazeis. Então, devemos fazer somente o bem, conversar somente palavras que edificam, que construam a paz e a felicidade dos nossos irmãos, porque assim estamos construindo a nossa paz e fazendo a nossa luz brilhar aonde quer que nós estejamos. E não nos esquecendo de que somos conhecidos pela maneira que nós falamos,
As palavras que saem de nós, elas mostram quem nós somos. E da mesma maneira, conhecemos as pessoas que nos cercam pela maneira de falar e de agir. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine cada vez mais o nosso entendimento e fortaleça em cada um de nós o bom ânimo, a boa vontade e principalmente a coragem para edificar ou construir o reino de Deus dentro de nós. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pelas bênçãos que recebemos, das orientações do teu Evangelho de amor, que é esse roteiro de luz para todos nós, que ilumina o nosso entendimento e que fortalece-nos a alma diante dos momentos difíceis, trazendo para todos nós consolação e esperança e na certeza de que somos capazes de vencer a nós mesmos, de construir dentro de nós o reino do amor que vieras fundar em cada coração aqui na terra. Assim, Jesus, nós agradecemos por todos os nossos irmãos que convivem conosco, aonde quer que nós estejamos, que possamos, através da nossa transformação, traduzir pelas palavras, pelo agir e pelo pensar, testemunhar a sua presença em nós. Que o teu amor continue envolvendo-nos a todos, encarnados e desencarnados, não só hoje, Senhor, mas sempre. Que assim seja.